Maracutaia descoberta e já encerrada pela FIA pré-Grande Prêmio de Las Vegas. Vamos falar sobre isso agora. 20% de desconto nas polos nesse mês de novembro lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, coloque o nosso cupom RESSACAF1 ou RESSACAMOTOR para você ter lá o seu desconto, frete grátis e tudo mais. E tem vários modelos, inclusive moletons. Aproveite, porque são modelos belíssimos, 100% algodão, não encolhem, tem qualidade garantida. Entre aí na Paddock BR. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, não perca essa oportunidade, o servidor deles também está aí embaixo. Tem o link direto para a loja, você entra pelo nosso link, e tem o servidor para você ficar de olho nas promoções e giveaways que a Instant Game está fazendo. Então não perca também essa oportunidade, entre aí embaixo para aproveitar os belos preços. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos em ritmo de Grande Prêmio de Las Vegas e temos aquilo que a Fórmula 1 é especialista, que é o quê? Jogo político. Eu entendo que tem um pessoal que não curte muito esse negócio de bastidores, porque muitas vezes são rumores que depois são confirmados e tal, mas isso faz parte da categoria e eu vou deixar para vocês aí 1, 2, 3, 4 matérias sobre o assunto, porque é um assunto grande que está tomando as manchetes nesta manhã de quinta-feira, que inclusive hoje já teremos sessão da Fórmula 1. Se você não viu o nosso vídeo de horários, expectativas para a corrida, dê uma olhada. Então vamos lá, o que está acontecendo? Os carros de efeito solo andam muito próximo do chão, então é natural que esse carro raspe no chão, principalmente em pistas mais onduladas ou em zebras. E você já deve ter visto que existe aquela placa de madeira embaixo do carro. Aquela prancha não pode se desgastar mais do que o previsto pelo regulamento. Inclusive, nós já tivemos desclassificação por causa disso. No ano passado, Hamilton e Leclerc foram desclassificados por desgaste excessivo. Você não pode ficar nem 1 milímetro abaixo do previsto em regulamento, que fica ali na casa dos 10 milímetros. Sabendo que esses carros andam muito próximos ao chão, a FIA permitiu, através de uma diretiva técnica, que as equipes colocassem alguns blocos de proteção, algumas proteções adicionais nessa parte inferior do carro, no assoalho, na prancha de madeira, principalmente nos locais onde são feitas as medições, que são 4 furinhos que a FIA mede para ver como está o desgaste da prancha. E essa proteção é de metal, então por diretiva a FIA permite que as equipes coloquem proteções de metal nessas regiões que acredita-se que terá um maior desgaste. Até aí, tudo bem, tudo dentro do regulamento. Qual que está sendo a maracutaia que foi denunciada para a FIA? Algumas equipes estariam se utilizando de uma brecha nessa diretiva. Por quê? A diretiva fala sobre rigidez, mas não fala sobre limites de grossura, de espessura dessa proteção. Então ela precisa ter uma rigidez padrão como a placa principal, como aquela prancha principal, só que não fala nada sobre a grossura. E algumas equipes então estariam se utilizando dessa brecha para poder colocar uma proteção com uma espessura maior, o que obviamente te permite ter mais contato com o chão. Então essas equipes estariam utilizando seus carros mais baixos, gerando um maior efeito solo, gerando mais performance com essa brincadeira. O que acontece? De acordo com o que está sendo dito em 2 das 4 matérias que você confere aí na descrição, a Red Bull teria denunciado isso à FIA após o Grande Prêmio do Brasil, falando que pelo menos metade do grid estaria se utilizando dessa artimanha. Só que tem uma outra matéria, que é bem interessante, falando que a Red Bull também faz parte desse grupo de equipes que estaria se utilizando da brecha, ou seja, a Red Bull teria denunciado, mas ela também está no bolo. Aí ela denuncia porque provavelmente alguém está se utilizando mais do que a própria Red Bull, e na Fórmula 1, como eu disse, esse jogo político é muito forte. Você não quer que o seu rival tenha mais vantagens que você. Se você está tendo vantagem, naturalmente você quer manter aquela vantagem. Mas se o seu rival está se utilizando da mesma solução e obtendo mais vantagens, aí você não quer, você precisa parar esse rival a todo custo. Então nós não temos certeza, porque você tem esse cruzamento de informações, se a Red Bull está ou não se utilizando desse sistema e se foi ela mesmo
que fez essa denúncia, mas tudo indica que a denúncia veio da Red Bull. Agora, quais são essas 5 equipes se utilizando? Existem apenas especulações. As matérias citam diretamente a Ferrari, então a Ferrari seria uma com quase certeza de estar se utilizando desse sistema, dessa brecha da diretiva. Outras matérias falam que a McLaren não estaria envolvida, ou seja, a McLaren não entraria nesse grupo das 5 equipes se utilizando da solução. De qualquer forma, a diretiva nova então, que a FIA fez uma diretiva proibindo esse tipo de atitude, vai entrar em vigor já em Las Vegas. Então, o que pode acontecer em Las Vegas? Alguns carros estarem rodando mais altos do que aquilo que estão acostumados a andar, ainda mais se tratando de uma pista de rua, que é uma pista acidentada, uma pista ondulada, que é justamente o que essa proteção visa trazer para as equipes, uma proteção contra pistas onduladas, contra zebras muito altas, para prevenir o desgaste excessivo na prancha embaixo do carro. Então pode ter sido um golpe de mestre contra essas equipes, porque nós não sabemos o tanto de performance que elas estão ganhando através dessa brincadeira. Nós não sabemos se isso tem sido um fator diferencial numa disputa de título ou até mesmo numa disputa no meio de pelotão, já que cada posição no campeonato de construtores vale muito dinheiro. Nós vimos recentemente a Alpine podendo ganhar aí cerca de 30 milhões a mais só por causa dos pontinhos que conquistou no Brasil. Então, mais uma maracutaia descoberta, mais uma diretiva em meio de temporada, mais um exemplo de como a Fórmula 1 busca explorar ao máximo o regulamento e a FIA não pode se dar ao luxo de escrever porcamente os regulamentos técnicos da categoria, já que, como falo para vocês há muito tempo, regulamento técnico é objetivo, ele não é interpretativo, ele é objetivo. Então, ou está escrito ou não está escrito. Como não estava escrito sobre a grossura, a espessura dessa proteção, as equipes estão se utilizando dessa brecha e eu repito também o que já disse inúmeras vezes, eu acredito que você não deveria banir esse tipo de solução uma vez que o regulamento foi escrito porcamente. As equipes estão seguindo o regulamento, não está contra o regulamento, ela está seguindo aquilo que o regulamento determina e já que ele não determina nada nessa questão, nessa frente, então elas estão se utilizando dessa brecha para poder ter soluções, o que é bem legal. Eu gosto dessa competição de engenharia que tem na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião sobre essa situação toda. Resumindo aqui para vocês, nós temos 5 equipes andando mais baixo do que deveria por causa dessa proteção a mais, por causa dessa jogada que fizeram. E um detalhe importante, que também é citado nas matérias, não há nenhuma comprovação ou confirmação de que alguém estaria necessariamente ilegal em corridas anteriores por causa dessa proteção. Então nós não temos como afirmar que equipe A, B ou C necessariamente estaria ilegal andando naquela altura mais baixa em corridas anteriores, porque não temos como quantificar o desgaste da prancha de cada equipe. Mas enfim, é isso aí, eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui, seguir o Ressaca Express e também seguir a gente lá no Insta. Um grande abraço, valeu e falou!